Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui ao canal, dando continuidade à apresentação da história do ateísmo na China. Tá? Então eu fiz um vídeo anterior onde eu estava comentando, um capítulo que está no livro A História de Cambridge do Ateísmo, sobre a China antiga, ou a China imperial. E naquele vídeo eu mencionei duas características da questão da religiosidade na China antiga. Então, uma delas é que a religião ela não se sobrepõe ao poder político, né? Ela não o determina, mas o poder político se utiliza da religião visando a manutenção de uma certa ordem social. E as divindades elas são pensadas com uma miscelânea de características, com uma série muito variada de traços, dependendo muito do indivíduo e do grupo, que tem um certo entendimento sobre essas entidades sobrenaturais. Podem ser natureza, pode ser figuras ancestrais, podem ser protetores locais, enfim. E aí uma terceira característica que eu queria mencionar, então agora já dando continuidade a este capítulo, foi escrito pelo Lang Li, é que os filósofos da China antiga não focaram numa antologia sobre os deuses. Não se estabelece na China antiga vamos dizer assim, uma visão ortodoxa sobre o que são essas divindades. Como a gente, pegando aqui como uma referência comparativa, essa tradição monoteísta abraâmica, que trabalha em cima de uma certa ideia do que é a divindade. Na China antiga, nós não temos este elemento como definidor da maneira como a população chinesa vai pensar a questão do sobrenatural. E aí o Lang Li vai citar, digamos assim, como casos que ilustram esta forma de pensamento. Ele vai citar um caso que eu vou mencionar aqui para vocês, que é a chamada escola legalista, que ali começa a ganhar força a partir do século III. Esta escola legalista ela pode ser pensada como o desenvolvimento de uma filosofia política que sustenta o poder da lei com foco no bem coletivo. Então, a partir desta premissa, os representantes da escola legalista eles vão rejeitar a ideia de deuses interventores, que ficam, então, impactando os acontecimentos sociais e individuais, e também, mas por outro lado, eles vão sim ter uma crença na existência de uma força desconhecida que pode ser capaz de controlar o nosso destino, mas é uma coisa assim um tanto quanto vaga, mas que não é enfatizado como determinante para o destino da vida coletiva. Um outro exemplo desta forma de pensar é o Zen budismo, que aparece ali, ganha projeção na China por volta do século VII. O Zen budismo é muito voltado para a prática da meditação, da busca de um conhecimento concreto da realidade a partir de um processo de autorreflexão, de autodescoberta. Então há uma ênfase aqui por parte do Zen budismo muito na questão do indivíduo e não na questão de deuses pessoais. E aí o Lang Li ele vai dizer o seguinte já no final do texto dele, e eu vou ler isso aqui que eu achei bem interessante. Então ele diz que para a população chinesa, o que significava ser um deus
ou as distinções entre as várias formas de fé tinham uma importância secundária. O que era importante era como essas divindades poderiam atender e servir às necessidades das dificuldades da vida cotidiana. Ou seja, há aqui um sentido utilitário da religião, né? E ele vai falar também que há uma separação, né, acaba tendo, né, na sua praxis uma separação entre prática e crença, né? Então existem algumas práticas religiosas que são socialmente realizadas, né? Então, deveres, né, cerimoniais em relação às divindades e tal, como algumas práticas religiosas de caráter social. Mas fora isso, cada indivíduo poderia pensar as suas divindades, o que são as divindades, da maneira que lhe agradasse mais, que lhe fosse mais coerente, que lhe fizesse mais sentido, né? Então isso, sei que soa muito estranho, né, aos ouvidos de ocidentais que estão habituados ou têm como referência uma tradição monoteísta, tá? Mas no caso da China, nós temos esses traços assim como bastante singulares se a gente for comparar com uma tradição monoteísta ocidental, tá? E só que, né, então isso gera vários questionamentos às possibilidades de que forças sobrenaturais elas sejam determinantes na vida coletiva, né? Que decidam o nosso destino, né? Que sejam responsáveis por desastres, por infortúnios e tal. Então há um certo ceticismo em relação a isso, né? Que se a gente fosse focar apenas nesse ponto, isso até poderia nos levar a desenvolver, né, um raciocínio em direção à questão do ateísmo, né? Mas por outro lado, não há uma negação de que exista algo sobrenatural, uma força sobrenatural, divindades sobrenaturais. Então a gente tem esses dois lados, tá? Só que aí a situação ela muda quando a gente vai para a questão da China contemporânea, a China do período republicano, tá? Aí nós vamos ter uma outra configuração em relação ao que é a religião e uma configuração sobre o que é o ateísmo. É a era do Partido Comunista Chinês e nós vamos ter muitas mudanças neste momento. Mas isso fica para um próximo vídeo. Tá, pessoal? Quem está assistindo aí, se não for inscrito no canal, né, já peço aqui para se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho ali para se inscrever, gratuito, tá? Se puder acompanhar o trabalho aí, dar um apoio, comente o que você está achando. E a gente se encontra em breve. Um abraço.